Bem-vindos a mais um Que Problema é Esse? E agora já na terceira semana falando de adoecimento laboral. Que problema é esse? Eu disse semana passada que nós falaríamos do quarteto do adoecimento laboral. E na semana passada nós também falamos que não é só engolir comida que engorda, né, Tê? Uhum. Engolir palavras também. Engorda muito. Muito, engorda demais. E às vezes esse tanto de palavras que a gente engole, esse tanto de situações que a gente vai engolindo no ambiente de trabalho, gera o primeiro elemento do quarteto, que é o estresse. Porque estresse, gente, estresse não é um processo adoecido em si ou adoecedor em si. Estresse é um processo normal. Mas quando a gente fica um tempo muito longo submetido ao estresse, aí nós entramos num processo de adoecimento. Então esse quarteto começa com o primeiro pontinho, que é o estresse. O excesso de estresse leva para onde, Tê? Para ansiedade. E aí? Né? E a ansiedade já é um aspecto muito mais aprofundado desse estresse. Porque o estresse, ele na verdade, ele tem ele tem dois aspectos, né? Um aspecto positivo, que é o que te move, que te faz ir além, né? Mas ele tem também o outro aspecto, que é o aspecto do adoecimento. E quando ele gera o aspecto do adoecimento, ele cria ansiedade. E a ansiedade é aquilo em que você fica o tempo inteiro pensando: eu preciso fazer, eu tenho que conseguir, mas eu não consigo, como é que eu faço, né? E aí aquilo, você sonha com aquilo, tem sonhos mirabolantes com aquilo. Pesadelos, né? E aí, essa é a ansiedade. Ok. Quando a pessoa já está no quadro da ansiedade, ela já saiu do estresse e passou para a ansiedade, tem aquela famosa síndrome da musiquinha do Fantástico, né, Tê? Que é quando no domingo à noite a pessoa escuta a musiquinha do Fantástico, ela já começa taquicardia, sudorese, porque ela sabe que a segunda está chegando. Então muitas pessoas, elas já começam no final do domingo, a ansiedade é tamanha e de repente nesse momento ela já está entrando no terceiro passo. Então primeiro, estresse fora do normal, segundo, ansiedade, terceiro, depressão. Então às vezes a pessoa já está no final do domingo se sentindo deprimida, às vezes ela já entra o domingo deprimida e a depressão já é esse terceiro passo da doença que muitas vezes está no ambiente laboral. E essa depressão, você já deve ter convivido com muitos funcionários já entrando nessa fase na época que você estava como psicóloga no RH. Fala um pouquinho pra gente. A depressão, ele é um processo diferenciado. Por quê? Porque ele não tem uma causa aparente. Então as pessoas que estão de fora, elas não conseguem ver, mas como depressiva, né? Tem tudo, essa pessoa ganha bem, às vezes até ganha bem mesmo. Exatamente, tem um bom cargo. Exatamente. É uma pessoa que parece que é feliz no casamento, né? Isso não resolve, não é isso que é a questão da depressão. A depressão é a falta de algo íntimo, né? Cadê aquilo que eu preciso para que eu me sinta feliz? O que me falta para que eu veja o mundo com um colorido diferenciado, né? E aí, quer dizer, outro aspecto é a dificuldade que as pessoas têm de procurar o psiquiatra, né? O famoso psiquiatra, ou até mesmo o psicólogo. Sim. E buscar ajuda para se curar. Buscar ajuda para se curar. E a depressão, quando você chega nessa fase, é fundamental que você tenha a ajuda de um profissional. Sim. E aí, quando a gente fala, né, desse estágio da depressão, a gente já está caminhando para o quarto item, que é a síndrome de burnout, que aí a gente tem realmente um quadro generalizado com muitas comorbidades, do qual nós não vamos falar hoje, né? Mas eu me comprometo com vocês de gravar um dia com um tema específico, trazer aqui uma especialista para gravar o tema específico de síndrome de burnout, mas é o último estágio desse adoecimento laboral. Veja que ao falar hoje da depressão, a Tê falou da falta de sentido. E aí a gente volta no nosso primeiro quadro, gravado aqui com a Tê sobre o adoecimento laboral, que é a questão do prazer no trabalho. Fechamos redondinho, não foi, Tê? Redondinho. Então, se você quer criar um ambiente de saúde, comece resgatando o prazer
de trabalhar. Se esse trabalho não gera prazer para você, o que você precisa fazer para resgatar o prazer? E se não há o que resgatar, o que você ainda está fazendo nesse espaço tão adoecedor? Porque existem outros espaços que podem gerar para você esse prazer, esse bem-estar, esse reconhecimento, como nós falamos no primeiro quadro, para que você não entre nesse contínuo desses 4 pontos. Estresse não normal, adoecedor, ansiedade, depressão, fechando com a terrível síndrome de burnout. Tê, obrigada por fazer aqui comigo este quadro e até o nosso próximo. Até. Que problema é este? Espero que vocês gostem. Sim, tchau, tchau.